A gente vai basicamente focar na resolução de alguns dos exercícios que tem nesse roteiro 8. A gente já fez alguns dele, tá? E como eu ia falando, a ordem dele está um pouquinho trocada, né? Porque eu quis logo de cara já introduzir a parte, né, das noções de reta, né, de pontos e retas, né, no plano. E aí depois eu fui falar da questão, né, dos vetores associados a essas retas de uma forma um pouco mais, vamos falar assim, em termos de operações que acontecem mesmo com vetores, né? Eu já tinha apresentado lá o que era ponto, o que era vetor, como faziam as operações. Então, tudo isso está no começo desse roteiro. Okay? Então, tudo isso aqui a gente já viu. Talvez a gente vimos normas, somas de vetores, né, as propriedades entre eles, como é que define, né, as propriedades de soma de vetores e também propriedades de um escalar, um produto de um escalar por um vetor. Ah, eu acho que eu só não falei da questão do vetor unitário aqui, mas não tem problema, porque eu vou passar isso na aula de projeção, onde de fato ele vai aparecer com mais importância, né? Essas operações entre vetores aqui também é uma questão mais de só fazer soma de vetores, isso também eu acho que de alguma forma a gente acabou vendo. E aí falamos de medida angular na aula passada, então, em particular, né, do produto escalar entre vetores e do resultado importante, que acho que foi onde nós terminamos aí a aula, esse resultado importante associado daí à perpendicularidade entre dois vetores, que é detectada pelo produto interno quando ele se anula, né? Então eu vou fazer basicamente alguns desses exercícios que estão aqui nessa sequência, né? Depois da discussão de vetores, e depois, só para a gente poder exercitar a parte aqui do produto interno, e depois nós vamos para os exercícios que já estão lá no final do roteiro, uma vez que tudo isso aqui também a gente falou, né? Intersecção de retas, discussão isso em termos de sistemas lineares, que é o nosso objetivo aqui, é trabalhar com a aplicação de sistemas lineares e determinantes na resolução de problemas geométricos, né? Fizemos tudo isso aqui e, finalmente, temos esses exercícios aplicados daí à posição relativa de retas, que foi aonde a gente, de fato, tem aí os exercícios relativos à aula passada, como aplicação de produto interno e determinante, para fazer a detecção dessas posições relativas, tá bom? Bom, então eu vou só contextualizando aqui essa parte do roteiro, deixa eu parar de mexer ele aqui. Só contextualizando essa parte do roteiro, né? Então a gente começa com os exercícios que estão mais lá para cima, de produto escalar, e aí depois a gente vem para esses produtos aqui, para esses exercícios relativos à reta, tá? Os dois primeiros exercícios, na verdade, a gente já fez alguma coisa lá na sala relativo a, primeiro, né, a construção de retas, né, a dedução da equação das retas dado dois pontos, a gente fez isso em sala, e também verificar a condição de pertinência de um ponto a uma reta, a gente também acabou fazendo. Eu vou fazer alguma coisa aqui para a gente verificar a, a parte de novo, de intersecção de reta, não, desculpa, intersecção não, a parte de verificar se retas são paralelas ou concorrentes por meio das suas equações, e esses últimos dois exercícios aqui relativos à perpendicularidade e paralelismo de reta, para ver como é que a gente faz a resolução deles, tá bom? Eu vou mudar minha tela agora, vou para a tela lá né, onde eu vou escrever, onde a gente vai discutir esses exercícios. Então, eu vou mudar aqui compartilhamento de tela. Só um minuto. Vamos mudar aqui a tela de compartilhamento, porque agora eu vou para essa tela aqui. Acho que você está vendo a telinha aqui com o exercício? Telinha com quadro verde? Tá vendo? Beleza, então. Deixa eu também só salvar isso aqui, porque caso aconteça alguma coisa, eu não quero perder essa parte aqui. Deixa eu só mudar aqui para a parte dos planejamento. Que é a aula do dia 3/11. Aí, beleza, assim já fica gravado lá. Muito bem, então.
Vamos ver aqui. Esse exercício aqui, basicamente, ele só pede para fazer o cálculo do produto escalar dos vetores. Eu vou lembrar rapidamente aqui a ideia de produto escalar, né? Então, lado dois vetores, eu vou colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo escrever direitinho aqui, qual cor que está essa minha caneta. Deixa eu ver aqui se dá. Ah, tá bom, né? Então, eu vou chamar o meu vetorzinho U aqui, tendo as suas coordenadas AB, e um vetorzinho V, que vai ter as coordenadas CD, isso no R2. Tá? De modo análogo, a gente pode passar para o R3, apenas acrescentando mais uma coordenada nesses vetores, né? E o procedimento para o cálculo do produto escalar vai ser o mesmo. Tá? Então, se eu tiver aqui os dois vetores U e V, né, o produto escalar disso está sendo definido como o seguinte, né? A vezes C mais B vezes D. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é a soma do produto das coordenadas correspondentes. Né? Então, eu tenho a soma do produto, né? Tem produto dos dois lados aqui, das coordenadas correspondentes, ou seja, é A vezes C e B vezes D. Né? Então, isso aqui me dá o produto interno por definição. Bom, aplicando, então, né, esse esquema aqui que a gente já, essa definição de produto interno para os vetores dados, o vetor U e o vetor dado aqui, V dado aqui, deixa eu só selecionar isso aqui, arrastar ele um pouquinho para o lado. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui e jogar um pouquinho para cá. Aí. Então, eu tenho o seguinte, aqui no produto de U por V, o que eu vou ter vai ser o seguinte. Opa, caneta. Eu vou ter, então, o seguinte. Produto interno de U por V vai ser o produto, a soma do produto entre as coordenadas correspondentes. Né? Então, nesse caso, eu vou ter 3 vezes 2, mais menos 7 vezes 4. E aí, esse produto... Então, eu tenho lá, para esse produto interno, 3 vezes 2 mais menos 7 vezes 4, eu vou ter 6 menos 28, e muito bem dito, menos 22 aqui, e a mesma coisa em relação ao produto agora trocado, né, de V por U, onde eu vou ter 2 vezes 3 mais 4 vezes menos 7. Então, isso não vai alterar em nada ali, porque nós temos uma diferença também de 6 menos 28, que vai dar o menos 22, a mesma coisa. Obrigado. E aqui, em relação a esses dois produtos, eu tenho uma questão importante para tratar sobre eles. Né? Quando eu faço o produto interno de um vetor por ele mesmo, eu vou ter nada mais do que a soma do quadrado das suas coordenadas. Né? Então, veja só, pegando para U ali, então eu vou ter U, produto interno com U. Né? U, escalar U. Então, eu vou ter 3 vezes 3, mais menos 7 vezes menos 7. E isso aqui é a mesma coisa que... Opa. 3 ao quadrado, mais menos 7 ao quadrado. Ou seja, eu vou ter 9 mais 49. E isso vai me dar... Quanto que vai dar isso aqui? 58? 9 mais 49, 58, né? E aí, quando eu faço a mesma coisa para V, né, eu tenho o seguinte, eu tenho 2 vezes 2, mais ali para o V, 4 vezes 4, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que me dá 4 mais 16, ou seja, eu tenho aqui 4 mais 16 dá 20, né? Bom, o que é interessante verificar aqui é que, nesse caso, eu tenho a soma de dois quadrados. Né? E aí eu vou lembrar uma definição que foi dada na última aula, que é a norma de um vetor. Né? Se eu pegar a norma de um vetor, vamos pegar esse vetorzinho U aqui, tal como definido aí com as coordenadas AB, essa norma, né, a norma ao quadrado, ela vai ser igual a ao quadrado mais
b ao quadrado, né? Ou seja, a soma do quadrado das suas componentes, tá? Isso foi verificado a partir do teorema de Pitágoras, porque se eu definir, né, um vetorzinho aqui, vou colocar ele centrado na origem, né, cujas coordenadas, esse aqui é o meu vetor 1, e as coordenadas deles aqui vão ser AB, tá? Eu vou ter um triângulo retângulo, tá? Então eu tenho um triângulo retângulo aqui, e aplicando Pitágoras, nós podemos ver o seguinte, esse pedacinho aqui vai ser o A, e esse pedacinho aqui, que é o outro cateto do triângulo, vai ser o B, né? E esse tamanho correspondente ao vetor, que é justamente a norma dele, aplicando Pitágoras, vai ser, tá, o hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Okay? Então, veja, nessa definição de norma, tal como a gente viu, né, na aula passada, comparando, né, essa norma com, né, aliás, esse aqui é o quadrado da norma, né? Se eu quisesse a norma, eu tiraria a raiz quadrada aqui dos dois lados. Como a norma ela está relacionada ao tamanho do vetor, né, uma quantidade sempre positiva, né, eu levaria em consideração apenas a parte positiva, que, né, eu teria a rigor, eu teria mais ou menos raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado. Né? Nesse caso, como se trata de uma quantidade sempre positiva, maior ou igual a zero, então eu acabo tendo somente a parte positiva, né? Então não é nem mais nem menos raiz quadrada, só a parte positiva, né? Mas o que é interessante notar é que essa definição aqui do quadrado da norma como a ao quadrado mais b ao quadrado, ela cabe, né? Justamente, ela acaba ficando igual justamente quando você, tomando um vetor U, né, como sendo AB, e fazendo, né, o produto interno disso, você vai acabar tendo justamente a ao quadrado mais b ao quadrado, né? Então, essa relação aqui desses dois resultados me permite dizer, então, que a norma do vetor, a norma ao quadrado do vetor vai ser exatamente igual ao produto interno desse vetor por ele mesmo, né? E se eu quiser olhar somente para a norma, isso aqui vai estar associado à raiz quadrada do produto interno de um vetor, e esse resultado aqui é um resultado bastante emblemático, né? Bem interessante de ser guardado, né? Tem um pouco de atenção com ele, porque isso aqui muitas vezes aparece como definição de norma de vetor, né? A raiz quadrada do produto escalar ou produto interno dele por ele mesmo, né? Então isso aparece como uma definição de norma. Isso tem que estar relacionado justamente a como você calcula o produto interno e como você define o quadrado da norma de um vetor a partir aqui do teorema de Pitágoras, ok? Então, só fazendo essa consideração, então, desse exercício aqui, a gente tem algumas coisas interessantes a destacar, né? A primeira delas diz respeito a essa comutatividade do produto interno, ou seja, se eu fizer o produto escalar, né? Eu vou usar produto interno e produto escalar de forma equivalente. Tá? Então, esse produto ele é comutativo, tanto faz eu fazer U por V, né, quanto V por U. Tá? Outra coisa importante é justamente essa relação da norma de um vetor e a raiz quadrada do produto interno, né? Então, são duas coisas importantes que a gente tira aqui desse exercício, tá? Em termos teóricos, beleza? Muito bem. Então, alguma questão? Quer perguntar alguma coisa? Agradeço aí a sua contribuição já, de antemão. Tá tudo tranquilo até aqui? Ah, eu não entendi direito a parte do U ao quadrado. Aqui. É, Aqui é por conta do teorema de Pitágoras, né? Que a gente tinha sim. visto na aula passada. Então, por exemplo, né? Isso aqui é a hipotenusa, né? Desse triângulo retângulo. Então, por Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Então, por aqui, né? Isso aqui, na verdade, vai acabar saindo lá de Pitágoras, tá? Teorema de Pitágoras, ok? E aí, então, né, como, né, a norma, o quadrado da norma, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, nesse meu triângulo retângulo aqui, ok? E o meu produto interno, né, de um vetor
U por ele mesmo, né? Dado a definição de produto interno, né? Essa é a definição de produto interno, que está aqui, ó, né? A definição de produto interno é o quê? A soma do produto das coordenadas correspondentes, né? Então, se eu tiver um vetor U e V, né? Então eu vou fazer A vezes C mais B vezes D. Agora, quando eu tenho o vetor U interno U, tá? Eu vou ter A vezes A mais B vezes B. Ou seja, A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Que é esse resultado aqui, ó. Okay? Então, como esses dois resultados, né, relacionados ao produto interno e o quadrado da norma, né, eles apresentam daí, né, a mesma quantia, né? Ou seja, mesmo quadrado a soma desses quadrados, então nós temos esse resultado importante aqui, ó, né? Que o quadrado da norma é igual ao produto escalar de um vetor por ele mesmo. Isso quer dizer que a norma, né, passando a raiz quadrada aqui nessa expressão, a norma de U, né, o tamanho de U, vai ser igual à raiz quadrada do produto interno. Né? Então, esse aqui é um resultado bem importante. Né? E o que eu disse é, muitas vezes, né, a norma ou tamanho de um vetor aparece definido desse jeito aqui. Não exatamente desse. Mas por quê? Porque a gente sabe, na verdade, que o produto interno aqui, produto interno usual de U com ele mesmo, é dado por essa definição. Okay? Então, a gente tem essa correspondência aqui. Beleza? Então, são fatos. Tá? São fatos aí, só estou aproveitando aqui também para poder passar, né, que, às vezes, né, o tamanho de um vetor, ele não é apresentado explicitamente, não é apresentado explicitamente dessa maneira, mas dessa daqui, utilizando o produto interno, né? Mais precisamente, a raiz quadrada do produto interno ou produto escalar. Okay? Então, são os dois fatos importantes que a gente pode tirar daqui, é que, primeiro, nesse exercício, né, tanto faz eu fazer o produto interno de U por V ou V por U, esse é um fato. Né? Então, isso aqui é uma primeira coisa. Tá? E ainda dentro da definição de produto interno, quando eu faço o produto interno de um vetor por ele mesmo, isso acaba correspondendo com o quadrado da norma. Tá? Então, o que eu calculo, né, em termos do produto interno de um vetor por ele mesmo, né, ou seja, é a soma do quadrado das suas coordenadas, acaba coincidindo com o quadrado da norma por Pitágoras, né, que tendo essa motivação geométrica aqui, por Pitágoras, então o quadrado da norma acaba sendo igual ao o mesmo valor que eu consigo calculando o produto interno de um vetor por ele mesmo. Okay? Então, são dois fatos que a gente tira, né, com uma certa importância daqui. Né? Esse primeiro e esse daqui. Então, se eu tiver que colocar aqui um quadrinho para a gente poder chamar a atenção, né, eu posso dizer o seguinte, né, duas coisas importantes que a gente tem nesse exercício. Né? Eu tenho, primeiro, né, que o produto interno de um vetor por ele mesmo, por ele mesmo não, produto interno para um vetor, entre dois vetores, é comutativo, ou seja, tanto faz eu fazer o produto interno de um vetor por outro, quanto o outro por ele, ok? E o outro fato importante que a gente tem aqui é esse aqui, tá? Que a norma de um vetor, que é definida, né, como sendo a raiz quadrada, né, da soma do quadrado das suas coordenadas, acaba coincidindo com a raiz quadrada do produto interno de um vetor por ele mesmo. Okay? Então, esses são os dois fatos importantes que a gente tem aí, de certa forma, para guardar em relação a resultados de produto interno. Então, esses dois fatos aqui são bem importantes. Beleza? Tudo bem? Tudo. Consegui Tranquilo? entender. Uhum. Beleza, então. Bom, então é o seguinte, vamos agora na nossa sequência aqui. Tá? Eu já tenho, então esse é um dos primeiros exercícios que tem lá sobre vetores. Vamos para esse outro aqui,
sei se ficou muito bom essa minha letra aqui, rebuscada. Opa. Deixa eu só fazer a seleção desses carinha aqui. Jogar um pouquinho mais para cá e tentar aumentar ele um pouco aqui. Então é o seguinte, ó. Represente geometricamente os valores, né, os vetores dados e calcule o cosseno do ângulo entre eles. Daí a gente já está agora pensando aqui, né, no ângulo entre vetores, né? Então a conversa que a gente acabou tendo na última aula, ela estava relacionada ao seguinte. Deixa eu ver só se eu consigo mudar de volta aqui essa cor. Vou só lembrar aqui aonde que eu vejo isso aqui. Aí. Então, basicamente, a gente está preocupado no seguinte, né? Eu vou pegar aqui, vou tentar desenhar esses vetores aqui de forma... Deixa eu ver, eu tenho aqui um sistema de coordenadas, deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui, embora ele só fique... vamos ver, 4 menos 2, 3 menos 3, né? Eu acho que eu não vou conseguir desenhar todos esses vetores, todo o sistema, então é melhor eu fazer como reta mesmo. Então eu vou fazer uma reta aqui e uma reta aqui. Aí, ok? Então vamos ver, ó. Esse vetor U, 4 menos 2, ele vai ter aqui, ele vai estar nesse... Geometricamente, ele vai estar representado aqui. Então, eu tenho x igual a 4. Então, opa, uma canetinha. X igual a 4. Eu vou até fazer com 2 aqui. Então, ó, vou fazer aqui em escala de 2. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho x igual a 4 aqui. E y igual a menos 2. Então, eu tenho y igual a menos 1, y igual a menos 2. E aí eu tenho aqui o vetor U. Vou pegar de novo isso aqui e colocar esse vetorzinho aqui. Aliás, acho que eu posso pegar até ele como setinha aqui. Né? Então, eu tenho esse vetor aqui, tá? Que é o vetor U. Né? Então, esse aqui é o U. E aí eu tenho o vetor V, que é dado por 3 e menos 3. Então, vamos ver aqui onde está o 3 e menos 3. Vou pegar aqui x igual a 3. X igual a 3 está aqui. E y igual a menos 3 está aqui. Tá? Esse aqui é o y igual a menos 2, que y igual a menos 3. Então, vamos ver. Vou pegar daqui, y igual a menos 3, x igual a 3, e ligar aqui, construir a representação geométrica desse vetorzinho aqui. Então, vou colocar aqui. Ó. Aí. Eu podia até mudar a cor dele. Deixa eu tentar selecionar ele aqui. Deixa eu ver se eu... Pronto. Aqui. E esse vetorzinho aqui, colocar ele em azul. Aí. Então, tem já esses dois vetores. Bom, e o que a gente quer saber aqui é o ângulo entre eles, né? Então, eu estou interessado em saber o ângulo entre esses dois vetores, estou interessado em saber esse ângulozinho aqui, que eu vou chamar de θ. O ângulo θ. Caneta de volta. Pegar a minha cor preferida ali, que eu prefiro aqui. Essa corzinha aqui, para dar um contraste maior aqui na tela. Esse aqui, então, deixa eu só complementar, esse aqui é o vetor V. Então, o vetor V e o vetor U. E eu quero saber esse ângulo aqui. Bom, da definição, né? Então, assim, represente geométrica os vetores dados, está aí a representação geométrica dos dois vetores. E o que me interessa, além disso, é calcular o cosseno do ângulo, né? Bom, a gente também sai daqui a partir de produto interno, né? Uma outra definição, né, do produto interno, né, que a gente deduziu também na aula passada, é dada pelo seguinte, né?
o produto interno, né, de um vetor U com V, ele vai ser dado pela norma de U vezes a norma de V, e tudo isso vezes o cosseno θ entre os vetores. Então, isolando o cosseno θ em um dos lados dessa equação, eu vou ter que cosseno θ vai ser o interno V, ou o escalar V, sobre a norma dos vetores U vezes a norma dos vetores V. Bom, está implícito aqui uma coisa importante, né? Isso aqui está valendo, e a gente está supondo, né, que eu posso calcular esse ângulo, né, ou o cosseno do ângulo entre U e V, levando em consideração que nem U nem V são vetores nulos, né? Então, U é diferente do vetor nulo, né? Não tem coordenadas 0, 0, e V também. Tá? Então, as coordenadas aqui, né, não vão, como os vetores são não nulos, então eu vou ter alguma magnitude associada ao comprimento desses vetores, que vai ser diferente de zero, e por isso eu posso passar esse produto, né, ou posso dividir toda a expressão por esse produto das normas de U e V, conseguindo essa expressão para o cosseno. Okay? Então, isso aqui só pode ser feito tendo, né, como hipótese que nem U nem V são nulos, beleza? E aí, é claro, se eles não são nulos, esse produto não pode ser nulo, né? Nem U pode ser nulo, nem V pode ser nulo, porque se os vetores são nulos, o tamanho do vetor é zero, né? E aí eu teria alguma coisa sendo divididos por zero, que é uma expressão que não faz sentido, né? Ela não está definida, ok? Bom, então, tendo em vista que eu posso expressar o produto interno também como, né, dependente do cosseno do ângulo entre eles, né, além da fórmula, né, que a gente viu, né, na definição do exercício anterior, então, nesse caso, eu posso calcular o cosseno deles calculando o produto interno e a norma entre eles. Né? Então, vamos ver o seguinte. O produto interno de U por V vai ser, né? Então, vai ser o quê? Vai ser a soma, né, das coordenadas do produto das coordenadas correspondentes. Né? Então, é a soma do produto das coordenadas correspondentes, ou seja, o x de V e o x de V, o x de U vezes o x de V, o y de U vezes o y de V. Como eu tenho aqui 4, menos 2, 3 e menos 3, então eu tenho para x do U, eu tenho 4. Para x do V, eu tenho 3. Para y do U, eu tenho menos 2. E para y do V, eu tenho menos 3. Tá? Então, esse produto interno aqui vai me dar 12 mais 6, que me dá 18. Tá? Então, esse é o valor do produto interno. Mas a gente, né, precisa, além do produto interno, eu preciso das normas, né, os comprimentos, o tamanho, tanto de U quanto de V. Então, eu preciso calcular também a norma de U. Tá? E isso aqui pode ser calculado como sendo a raiz quadrada, aí vamos lembrar ali o conceito, né? Eu posso calcular isso como sendo a raiz quadrada do produto interno de U por U. E isso aqui vai ser igual à raiz quadrada de... Bom, as coordenadas de U são 4 e menos 2, né? Então, vai ser o quadrado de 4 mais o quadrado de menos 2. Então, eu vou ter raiz quadrada de 16 mais 4. Então, eu tenho raiz de 20. E aqui, a norma de V também, trabalhando na mesma expressão, produto, raiz quadrada do produto interno de V por ele mesmo. Eu vou ter aqui, então, a raiz quadrada de... Primeira coordenada de V é 3, então, 3 ao quadrado, mais... Segunda coordenada de V, menos 3 ao quadrado, ou seja, eu vou ter lá a raiz quadrada de 9 mais 9, o que me dá a raiz quadrada de
18. Bom, agora juntando tudo, né, eu tenho tudo que eu precisava para calcular o cosseno do ângulo. Né? Eu precisava do produto interno e eu precisava das normas, tanto de U quanto de V. Agora, juntando tudo, eu vou ter que cosseno θ vai ser igual a essa fração aqui. 18 sobre a raiz de 20 vezes a raiz de 18. Dá para tentar melhorar um pouco isso aqui, pensando no seguinte. 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5. E 18 é a mesma coisa que 2 vezes 9. Né? Então, eu posso escrever isso de uma forma um pouco melhor, da seguinte forma. Posso escrever raiz quadrada de 4 vezes... 4 vezes 5 vezes a raiz quadrada de 2 vezes 9. E isso vai me dar, então, 18 sobre... Agora, veja, a raiz quadrada de 4 vezes 5, eu posso escrever como raiz quadrada de 4 vezes a raiz de 5. Ou seja, esse 4 aqui é 2 ao quadrado, então ele pode sair para fora da raiz, ele fica como 2 raiz de 5. E aqui eu tenho 2 vezes 9. Né? 9 é 3 ao quadrado, então o 3 também pode sair da raiz. Então, vezes 3 vezes raiz de 2. Simplificando um pouco mais, eu vou poder escrever o seguinte. 18 é 2 vezes 3 é 6. Raiz de 5 vezes raiz de 2 dá raiz de 5 vezes 2, que é a raiz de 10. Tá? E aí, simplificando esse 18 com o 3 aqui, eu fico com 3 raiz de 10. Okay? Então, o cosseno, né, do ângulo vai ser 3 raiz de 10. Okay? Agora, se eu quisesse saber o ângulo propriamente dito, eu teria que ver, né? Vou pegar aqui uma calculadora onde eu tenho a função inversa, arco, cosseno, né? E vou aplicar isso nessa calculadora. Deixa eu ver se a minha calculadora científica daqui tem a função arco, cosseno. Deixa eu ver. Trigonométrica, cosseno. Não, a minha calculadora aqui não vai ter arco cosseno. Então, pelo jeito, eu vou ter que fazer por aqui. Deixa eu só pegar uma calculadora de arco cosseno aqui. Arco cosseno. Calculadora, que eu não tenho. Calculadora online. Peguei aqui uma calculadora online. Não, essa aqui é para calcular o cosseno. Eu quero o arco cosseno. Calculadora de arco cosseno. Arco cosseno. Tá aqui. Então, calculadora do arco cosseno, eu tenho 3 sobre raiz de 10, né? 3 sobre raiz de 10. Vamos ver quanto que dá isso aqui. 3 sobre raiz de 10. 3 divididos por raiz quadrada de 10. Dá 3,1. Tá errado isso aqui. Deixa eu ver aqui. Raiz quadrada de 10, 3,16. Não, eu acho que tá errado mesmo. Deixa eu fazer direito aqui. Ah, sim, tem que ser na científica. Ok. Então, vai ser 3 divididos por raiz de 10. Dá 0,948. Deixa eu ver se isso aqui vai. Vírgula
948. Em graus. Aproximadamente 18 graus. Okay? Aproximadamente 18 graus. Vou copiar isso aqui. Então, aqui, né, isso aqui me diz que o ângulo θ... Opa! Mudei a página aqui. O ângulo θ vai ser aproximadamente... Deixa eu copiar de volta aqui. Copiar. Ele não copia. Ele não cola aqui quando eu copio lá. Então vai dar aproximadamente 56. Aproximadamente 18,56 graus. Ok? Então, aproximadamente essa é a medida do ângulo θ quando eu passo o arco cosseno em 3 sobre raiz de 10. Ok? Beleza? Tudo tranquilo? Tudo bem, Misael? Será que alguém mais entrou na sala aqui? Deixa eu dar uma olhada. Acho que não, só Aparentemente você. não. É, Mas só tá você. tranquilo o conteúdo até agora. Beleza, então. Maravilha. Então é isso, né? Esse exercício aqui tem mais, né? Ali tem A, B, C, tem vários tópicos, tem vários itens ali para ser feito, mas o exercício é esse, né? Na verdade, eu vou ter que fazer, então, a representação geométrica desses vetores que são dados e calcular o cosseno do ângulo. Veja que eu precisava calcular somente o cosseno, tá? Daí eu quis mostrar que, por meio, né, desse cosseno, se eu calculo o arco cosseno, né, então, né, como é que eu faço para achar θ, né? Para achar θ, eu vou conseguir... Opa! Eu vou calcular aqui o arco cosseno. Tá? Então, uma função trigonométrica inversa é o arco cosseno de quanto? De 3 raiz de 10. Né? E quando eu calculo esse valor, eu acho o valor do ângulo. Tá? Daí eu acho esse valor aqui para o ângulo entre U e V. Beleza? Bom, vamos aqui na sequência. Então, feito isso, né? Verificar, representar geometricamente e calcular o cosseno entre eles. Beleza. Bom, outra coisa que tem ali, outro exercício que a gente tem ali, agora também para aplicar duas definições que nós vimos, né, durante a aula, que é para verificar a condição de paralelismo ou perpendicularidade entre vetores. Tá? E o que vai nos levar à consideração também sobre a perpendicularidade ou paralelismo entre retas. Tá? Então, nós podemos fazer essa verificação, tá, tendo em vista que uma reta pode ser construída, tá? Se eu pegar aqui num sistema cartesiano aqui, tá? Opa. Eu posso tirar isso aqui, vou fazer retinho aqui. Aí. Tá. Então, se eu tiver lá uma reta, vamos pegar aqui e colocar uma reta qualquer aqui. Tá? Colocar uma reta qualquer aqui. Em relação a essa reta, eu tenho essa reta e ela fica definida se eu tiver definido nela um ponto, sei lá, vamos colocar esse ponto aqui, tá? Um ponto, tá? E um vetor que está ancorado nesse ponto, né? Vou colocar um vetorzinho aqui, ó. Okay? E aí, é claro, dependendo com o tanto quanto eu aumente, né, ou diminua o tamanho desse vetor, num certo sentido, né, tanto no sentido natural, entre aspas, sentido natural dele, quanto no sentido oposto, eu vou construindo aí, ou percorrendo, ou sendo levado a todos os pontos dessa minha reta R. Okay? Então, se eu tiver duas retas, tá? Então vou pegar aqui uma outra reta, se eu pegar uma outra reta aqui,
sei lá, vou pegar aqui uma outra reta aqui, vamos fingir que seja essa reta aqui, né? E essa reta também vai ter um vetor associado a ela, né? Ou seja, eu vou ter lá um outro ponto, e eu vou ter também um vetor associado a essa reta. Opa. Vou colocar aqui já em cima, né? Tem um vetor associado a essa reta. Se eu comparar esses dois vetores, né, em termos das suas relações de paralelismo ou perpendicularidade, naturalmente eu vou poder fazer a afirmação acerca também das posições relativas das retas, né? Seja em relação ao paralelismo ou seja em relação à perpendicularidade, né? Então, se eu tiver uma outra retinha aqui, digamos essa reta aqui, ó, tá? Não vai estar exatamente perpendicular aqui no meu desenho, mas só para ilustrar, tá? Eu vou ter um outro vetorzinho que é o chamado vetor diretor da reta. E se esses vetores são perpendiculares, então as retas são perpendiculares. Se os dois vetores são paralelos, então as retas que são construídas, né, com base nesses vetores também serão paralelas. Então, em princípio, né, conhecendo o vetor diretor da reta, eu posso fazer as afirmações acerca dessas posições relativas. Então, aqui a gente está preocupado só então em verificar as posições relativas entre dois vetores. Okay? Depois a gente vai ver como a gente aplica isso para as retas, né? Bom, em relação a esses dois vetores, por exemplo, eu tenho aqui o vetor U, que é dado por U0, e o vetor V, que é dado por 0, 1. Tá? Então, para verificar se dois vetores são paralelos ou perpendiculares, a gente tem os seguintes resultados importantes. O primeiro deles, deixa eu tirar aqui esse vetorzinho daqui. Então, dado dois vetores, U é paralelo a V, se acontece o seguinte: o vetor U ele é um múltiplo, vou colocar um lambda aqui para expressar um fator, um múltiplo de V. Okay? Então, se os vetores são múltiplos, então eles são paralelos. Tá? Isso quer dizer que eles diferem apenas de um certo fator associado ao tamanho deles. Tá? Porque a direção e o sentido vão continuar sendo os mesmos. Ok? Claro que daí, desculpa, o sentido não, é a direção. Né? O sentido pode mudar se, por exemplo, o meu lambda aqui for, por exemplo, negativo. Daí o V vai ter um sentido oposto ao U. Okay? E aí também eu tenho a condição de perpendicularidade, que a gente viu associado ao produto interno. Né? Se dois vetores são perpendiculares, então eu tenho o seguinte resultado importante: o produto escalar ou produto interno entre U e V vai ser zero. Por quê? Porque o produto interno ele também está associado ao cosseno entre esses vetores, do ângulo, cosseno do ângulo entre os vetores. Então, se o ângulo for zero, né, ou seja, se eu tiver o cosseno de um determinado ângulo e isso for zero, então isso quer dizer que esse ângulo, θ, ele vai ser 90 ou 270 ou os múltiplos. Né? Então, eu vou ter essa relação de perpendicularidade. Né? 90 ou 270 são exatamente o que define a relação de perpendicularidade entre duas retas e também vai definir entre dois vetores. Okay? Então, se o produto interno, né, que depende do cosseno, né, vamos lembrar que o produto interno, né, entre dois vetores vai ser igual à norma de U vezes a norma de V vezes o cosseno entre eles, né, o cosseno do ângulo entre os vetores. Então, se esse cara, né, se este resultado... Ora, lembrar uma coisa, né? U é diferente de zero, então isso aqui não pode ser zero. Né? A norma de U não pode ser zero. V também tem que ser diferente de zero, né? Para a gente poder definir essa expressão. O V a gente está supondo ser diferente de zero. Né? Então, V é diferente de zero. Então, se esse é diferente de zero, esse aqui também é diferente de zero, né? Vezes o cosseno de alguma coisa, θ, vai dar zero, então só tem uma chance disso acontecer, é se esse cosseno for zero. E se o cosseno for zero, o ângulo θ tem que ser 90 ou 270, ok?
Então, por isso que a gente pode estabelecer essa relação de perpendicularidade de U e V utilizando o produto interno, porque ele está associado também ao cosseno do ângulo, ok? Então, a gente vai usar essas duas coisas aqui, né? Então, olha aqui, para o primeiro caso, eu vou pegar ali o A, onde eu tenho U igual a 1, 0, e o V igual a 0, 1. Tá? Quando eu faço o produto interno de U por V, usando as coordenadas do vetor, eu vou ter o produto do x do U vezes o produto do x do V, ou seja, 1 produto do x do U vezes o produto multiplicado pela primeira coordenada, o x do V, 0, mais o y do U, que é 0, vezes o y do V, que é 1. E isso a gente vai ver que vai dar 0, né? Porque 1 vezes 0 é 0, mais 0 vezes 1 é 0, isso aqui é 0. Conclusão. Tá? O que nós podemos concluir disso aqui? Nós podemos concluir que melhor, já vou colocar até aqui nas suas coordenadas, que 1, 0 é perpendicular a 0, 1. De fato, né, se eu tentar construir aqui esses vetores, tá, nós vamos ver que, de fato, né, eu vou ter aqui, vamos pegar aqui um fundo, deixa eu colocar aqui o fundo do papel quadriculado. Se eu pegar aqui, por exemplo, vamos fazer uma retinha aqui para x, aqui para y, aqui para x, e vou pegar aqui os vetores, vamos pegar aqui, né, o vetor, vamos marcar ele aqui, 1, 0. Tá? Vamos marcar o 1 aqui, digamos que seja aqui, ó, 1, 0. Tá? X igual a 1, y igual a 0. E o 0, 1? Bom, aí o x vai ser 0, o y vai ser 1, né? Então a gente vai ter esse vetorzinho aqui, deixando a mesma cor. Ó, tá? E aí a relação de perpendicularidade, né, ela acaba até coincidindo com a perpendicularidade entre os eixos coordenados. Okay? Então, esses dois vetores são perpendiculares. Né? A gente poderia verificar isso por construção, né? Mas não é tão fácil quando a gente está falando depois de outros vetores quaisquer. Tá? Por exemplo, vetor 2, 3, 5, menos 7. Né? Será que esses vetores eles são paralelos, perpendiculares ou nenhum dos dois? Né? Bom, vamos ver aqui. Como eu vou ter que fazer um teste para ambos, deixa eu só duplicar a minha folha aqui. Eu vou pegar, então, os vetores. Deixa eu só copiar isso aqui. Vou colocar aqui. Então, eu vou trabalhar com o vetor B agora. Então, é o vetor 2, 3, 5, menos 7. Né? Bom, algebricamente falando, a gente tem o seguinte. Toda vez eu tenho que voltar para a minha cor aqui. Ok. Personalizado. Não. Acho que era só aquilo mesmo, essa opção. Então, eu vou ter aqui primeiro, né? Verificar. Opa. Vou verificar a perpendicularidade. Ou melhor, eu vou verificar primeiro se eles são paralelos. Paralelos. Quem? O vetor U igual a 2, 3, V igual a 5 menos 7. Então, vamos ver se eles são paralelos. Se eles são paralelos, eu vou ter o seguinte. 2, 3 tem que ser igual ao vetor U, ao vetor V, aliás, a menos de um fator multiplicativo. Né? Será que isso aqui é verdade? Tem algum valor de lambda que eu multiplique 2 e obtenha 5? E esse mesmo valor multiplicado por menos 7 me dê 3, né? Será que eu vou conseguir fazer isso aqui? Ou seja, eu tenho um 2 igual a 5 lambda, né? Ou seja, por quem que eu tenho que multiplicar o 5 que vai me dar 2? Né? Bom, isso aqui vai ser 2 quintos, né?
Então, nesse caso, o lambda ele tem que ser 2/5. Mas será que 2/5 também é um fator multiplicativo para -7 e isso me permite obter 3? Né? Se eu fizer 3 igual a -7 lambda, será que eu vou obter 2/5? Parece que não, né? Porque aqui esses caras são primos entre si, né? Daqui eu só posso tirar que lambda é igual a -3/7, né? Ou seja, esses caras aqui são diferentes, né? Ou seja, não tem um fator lambda que eu consiga multiplicar 5 menos 7 e, ao mesmo tempo, obter 2 e 3. Então, são paralelos? Não. Né? Então, ó, 2, 3 e 5 menos 7 não são paralelos. Tá? Não tem um mesmo fator lambda, né, que me permita multiplicar 5 menos 7 e obter 2, 3. Né? Eu tenho que ter um lambda, que é 2/5, para sair de 5 e chegar em 2, e tem que ser outro para poder sair de -7 e chegar em 3. Ou seja, esses caras são diferentes. Ou seja, não tem um valor aqui único que me permita dizer que esse vetor 5 menos 7 seja múltiplo de 2, 3. Bom, então, com isso, esses caras não são paralelos. Tá? São paralelos? Não, não são paralelos. Agora, se eles não são paralelos, eles são perpendiculares? Será que eles vão ser perpendiculares? Bom, se eles são perpendiculares, deve valer o seguinte: o produto interno ou produto escalar de 2, 3 por 5 menos 7, esse produto escalar tem que ser zero. A pergunta é zero? Né? Será que se eu fizer a soma do produto das coordenadas correspondentes, o resultado vai ser zero? Ou seja, se eu fizer 2 vezes 5, né? O x do U vezes o x do V, e somar isto com 3 vezes menos 7, será que o resultado é zero? Bom, ali eu vou ter 10, aqui eu vou ter menos 21, aí eu vou ter menos 11, diferente de zero. Ou seja, a pergunta se U e V, né, 2 e 3 com 5 menos 7, são perpendiculares, né? O produto interno está dizendo que não, o produto escalar aqui está dizendo que não. Então, a afirmação é 2, 3 e 5 menos 7 não são perpendiculares. Okay? Então, não são perpendiculares. Né? Existe uma outra forma de verificar se dois vetores são paralelos. Tá? Eu estou fazendo essa afirmação aqui em relação a... Aqui, na verdade, a gente ficou um pouco assim, né? Bom, ok, eu fiz uma conta para lambda num caso, fiz a conta de lambda para x, para as coordenadas de x, as coordenadas de y, mas assim como a gente tem um resultado bastante forte associado à perpendicularidade usando o produto interno, né, eu também poderia fazer um cálculo que me permitiria verificar, né, se dois vetores são paralelos. Né? E é um cálculo que guarda alguma relação, né, com essa expressão aqui que está sendo verificada. Tá? Então, por exemplo, né, se eu quiser verificar se dois vetores são paralelos, a gente, inclusive, utilizou isso justamente para obter a equação da reta lá na aula de retas. Né? Então, vamos só lembrar rapidamente o seguinte aqui. Tá? Vamos pegar 2, 3. Tá? 2, 3 e 5 menos 7. São paralelos? Tá. Então, agora, essa verificação ela vai ser um pouco mais direta, tá? Porque a gente não vai precisar ficar montando uma equação coordenada a coordenada, tá? Vai ser um pouco mais direta, né? Aqui, a gente vai usar um certo determinante que foi construído, né, para simplificar o cálculo
da equação de uma reta, tá? Então, quando a gente viu lá a equação da reta, a gente podia, a partir dos pontos da reta, né? Então, seja um ponto A com AB, tá? E um ponto Bzão com as coordenadas CD, a gente podia verificar a equação dessa reta, isso usando o teorema de Tales, né? Lá na aula, tem no roteirinho também, né? Fazendo o seguinte, fazendo x menos a, y menos b, c menos a e d menos b, né? E igualando isso a zero. Tá? Então, se eu fizesse o determinante aqui, né? Se eu fizesse x menos a vezes d menos b menos y menos b vezes c menos a, igualasse isso aqui a zero, eu consegui uma expressão que dependesse só de x e y, porque o resto era tudo conhecido. Eu consegui uma expressão que dependia só de x e y, e isso me dava justamente a equação da reta, né? Bom, usando esse mesmo princípio, né? Lembrando que um vetor ele pode ser construído por meio da diferença de pontos, né? Na verdade, quando eu faço c menos a e d menos b, tá? O que eu estou fazendo aqui, na verdade, é construindo a expressão de um vetor que vai ser definido pela diferença b menos a. Okay? Tá? Por conveniência, geralmente a gente espeta o resultado, né? C menos A e D menos B como um vetorzinho U, por exemplo, né? Teria as seguintes coordenadas, né? C menos A e D menos B. Né? A gente pode pegar só o resultado aqui do C menos A e o D menos B em números, né? E espetar esse vetor na origem. Né? Porque o vetor a gente pode colocar ele onde a gente quiser. Tá? Mas eu posso construir, né, esse vetor aqui como sendo a diferença de pontos B menos A. Foi o que a gente viu na primeira aula lá, né, quando a gente falou de reta, inicialmente a gente falou de vetores, né? Como que eu construía um vetor por meio da diferença de pontos, né? Então, isso aqui, na verdade, né, é a coordenada de um vetor, né, do vetor B menos A. Né? Aqui também. Né? E aqui em cima? Né? Aqui em cima, na verdade, eu tenho um valor para x que é genérico, porque nesse caso, eu estou querendo definir a equação da reta. Né? Então, aqui está genérico, um x, um y. Mas se eu tiver, né, os valores, né, que compreendem, né, essa expressão x menos a, pegando um valor de x qualquer, de um determinado ponto que pertence à reta que é definida por essa equação, né, e também o valor de y, na verdade, eu vou ter um vetorzinho, coordenadas de vetores aqui e coordenadas de vetores aqui. Então, eu posso calcular se dois vetores são paralelos da seguinte forma: eu posso escrever as coordenadas dos vetores. Né? Então, eu posso escrever 2, 3, 5, menos 7. E verificar se o determinante é zero. Se o determinante for zero, quer dizer que os vetores são paralelos. Okay? Eles são paralelos aqui. Né? Ou seja, eu tenho dois vetores que estão sobre a mesma reta. Né? Eles definem a mesma reta. Né? E como a gente pode ver aqui, né, nesse caso, né, se eu fizer a verificação, eu vou ter 2 vezes menos 7. A gente já sabe que não vai dar zeros. Aqui não. Menos 3 vezes 5. E aí eu vou ter, então, menos 14. Menos 14. Menos 15. Tá? Dá menos 29. Tá? Ou seja, diferente de zero. Tá? Então, os vetores, eles não são paralelos. Ou seja, eles não são nem perpendiculares, né? Pelo resultado anterior. Né? Eles não são perpendiculares e eles também não são paralelos. Então, o que a gente tira daqui, uma coisa interessante, é o seguinte, né? Se U dado por AB e V dado por CD, os vetores, né, são paralelos, então o que deve acontecer? O determinante AB, CD tem que ser igual a zero. Se eles são
perpendiculares, se eles são perpendiculares, aí o produto interno tem que ser igual a zero, né? Ou seja, produto de U por V, que é igual ao produto interno de AB por CD. Isso quer dizer que AC mais BD é igual a zero. E nesse caso aqui, eu estou dizendo que AD menos BC é igual a zero. Okay? Então, a gente tem esses dois resultados bem legais aí, que, de certa forma, sistematizam, né, uma maneira de você calcular esse paralelo, calcular mesmo, né? Calcular os dois vetores são paralelos, eles são perpendiculares, né? Fica também fácil ver que se eu tiver dois vetores múltiplos aqui, né, eles vão ser paralelos, né? Então, se eu tiver, por exemplo, U igual a 2, 1, não vamos dificultar muitas coisas aqui, e V igual a, sei lá, a 1 e 1 meio, né? Esses dois vetores, eles vão ser paralelos, né? Porque eles são múltiplos, né? Basicamente, para passar do U para V, eu dividi o U por 2, né? Então, eu posso dizer que o U é igual a 2 vezes o V. Em termos lá do determinante, a gente tem o seguinte, 2, 1 e 1 meio. Quero verificar se eles são paralelos, tem que verificar se esse determinante é igual a zero. Então, eu vou verificar se 2 vezes 1 meio menos 1 vezes 1 vai dar zero. Vai, né? 2 vezes 1 meio dá 1, menos 1 é igual a zero. Então, U é paralelo a V. Beleza? Tranquilo, Misael? Estamos juntos aí? Tranquilo. Maravilha. Bom, tem mais uma outra coisa interessante que eu gostaria de falar sobre esses dois, esse caso de perpendicularidade aqui. Tem uma coisa bem interessante que eu gostaria de chamar a atenção, tá? Então, olha só. U dado por AB e V vai ser dado por CD. Tem uma coisa bem interessante que acontece aqui. Se eles são perpendiculares, então, se U é perpendicular a V, nós temos que o produto interno, ou produto escalar, que vai ser AC mais BD igual a zero. Tá? Olhando para isso, AC mais BD igual a zero, a gente pode ver o seguinte. Eu vou fazer isso aqui, ó. AC, vou passar BD para o outro lado, né? Ele vai ficar menos BD, tá? E em termos das suas próprias coordenadas, daí eu posso escrever que AB é igual a menos DC. Olha aqui, o que que isso aqui quer dizer? Tá? Veja só, a, o quociente AB, tá? Quando eles são perpendiculares, né? O quociente AB é igual, tá? A menos o inverso das coordenadas aqui, ó, DC, tá? AB é igual ao inverso aqui dessas coordenadas, DC. Okay? Isso é bem interessante daí. Okay? Então, essa relação aqui, ela é bem importante. Né? Quando eu olhar, por exemplo, para dois vetores, por exemplo, pegar aqui dois vetores que são perpendiculares. Se eu tiver essa relação aqui, nós podemos rapidamente reconhecer eles se eles são perpendiculares. Né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui os vetores 2, 1. Esse aqui vai ser o vetor U. E o vetor V vai ser... Aqui já funciona. Menos 1, 2. Tá? Menos 1, 2. Tá? Bom,
Por essa relação, dá para ver que eles são perpendiculares, né? Ah, menos 1, 2 não era um bom vetor que eu queria ter pego, mas tudo bem. Poderia pegar um múltiplo diferente aqui, mas tudo bem, vou deixar assim mesmo, né? Então, olha só, se eu fizer AB em U, né, que são as coordenadas de U, né? Então, as coordenadas de U vai ser AB, né? Eu vou ficar com 2 sobre 1. E isso aqui é igual a menos, ó, o inverso, DC. Quem são as coordenadas de V? As coordenadas de V são C e D. E o que eu estou dizendo é, essa relação aqui, ela fica invertida, né? Isso aqui vai ser 2, opa, colocar um negativo, colocar aqui assim, né? Vai ser 2 sobre menos 1. Né? Ou seja, 2 sobre menos 1 dá menos 2, com menos dá 2, né? Ou seja, 2 sobre 2 aqui. Então, você sempre tem essa relação de oposto e inverso das coordenadas, tá? Então, uma forma bem rápida de você construir dois vetores perpendiculares é sempre olhar isso aqui, ó. Isso aqui é 2, 1, menos 1, 2, vai ser perpendicular. Rapidamente vai satisfazer essa relação, né? Então, basta eu pegar o oposto, né, para x, por exemplo, aqui, e inverter. Né? Se o u fosse, por exemplo, né, menos 5 e 1/3, tá? Um v que seria perpendicular a esse cara seria 1/3, menos 1/3, menos 1/3, menos 5. Beleza? Tá. Se eu fizer os produtos aqui, né, eu vou fazer esse produto com esse, né? Aqui olhando para A vezes C, então vai ficar menos 5 vezes menos 1/3, dá 5/3, mais B vezes D, o B vezes D aqui dá 1/3 vezes menos 5, que vai dar 5/3 menos 5/3, né? Então veja como rapidamente a gente consegue reconhecer vetores perpendiculares também, né? Assim vai ganhando o feeling, né? Sei lá, né? Vamos colocar aqui... 5 de novo? Não. Né? 7 menos 3. Tá? Um vetor perpendicular a esse cara seria o quê? O que você poderia me dizer, Israel? Seria 3 e menos 7? 3, E menos 7? ó, você veja só, 3 menos 7, veja que talvez ele não funcione, tá? Por que ele talvez não funcione? Porque aqui eu tenho menos 3. Se eu colocar menos 7 aqui, ó, e eu fizer essa soma desses dois produtos, tá? É por aí, mas olha só, o que acontece? Eu vou ficar com 3 vezes 7, que dá 21, mais menos 3 vezes menos 7, que também dá 21. E aí não vai zerar, né? Então, talvez eu pudesse fazer o seguinte, ó. Menos 3 e 7, e menos 7. Beleza? E se Porque fosse, daí e se fosse tipo 3 e 7, também daria? 3 e 7 dá também. Mas 3 e 7 vai dar por quê? Velinha, vou colocar 3 e 7 também daria. Por que daria 3 e 7? Porque 3 e 7, na verdade, é um múltiplo de menos 3 menos 7. Né? Porque vale para todos os múltiplos. Né? Por isso que eu falei aqui, né? Eu falei, eu poderia ter colocado um múltiplo aqui. Né? Por exemplo, eu posso colocar menos 3 e 6. Vai dar certo também, né? Porque, na verdade, ele é só um múltiplo. A direção continua a mesma. Né? Eu poderia colocar 1 e menos 2. Também daria. Né? Aqui poderia ser menos 3 menos 7, 3, 7. Né? E qualquer múltiplo. Né? Eu poderia colocar também 6, 14, por exemplo. Né? Um vetor W, 6, 14. Também vai dar aqui, ó, se eu fizer 6 vezes 7, 6 vezes 7 dá 42, né? 6 vezes 7 dá 42. E mais, né, esse x com esse x. 6 vezes 7, ou seja, A vezes C. 6 vezes 7, 42. Mais menos 3 vezes 14,
Menos 3 vezes 14 também dá 42, só que dá negativo, né? Deve ficar 42 menos 42, que dá 0. Né? Então, pode ser 3 e 7, perfeito, porque 3 e 7 é múltiplo de menos 3 menos 7. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Maravilha. Bom, vamos ver aqui para frente o que eu tenho mais aqui. Eu acho que eu só tenho mais esses dois, na verdade. Aqui tem mais... Bom, aliás, das retas a gente já acabou fazendo, então eu acho que eu não vou fazer esses aqui. Deixa eu ver. Parece que são iguais. Aqui é meio parecido com o que a gente está fazendo até agora. Eu vou passar um pouquinho rápido entre eles. Olha só. Dado o vetor U, tá? Então, dado um vetor U igual a 2 menos 2, determinar o x de modo que, né, e o v, eu não tenho as coordenadas, é exatamente isso que a gente está fazendo agora. Determinar um v dado por xy, tal que u seja perpendicular a v. Quem que vai ser o vetor xy? O vetor dado por xy. Eles têm que ser perpendiculares entre si, né? Quem que pode ser x e y para que esses caras sejam perpendiculares? O que você acha? Quem que Isso, pode no ser caso, x? seria assim da mesma regra que a gente acabou de falar? Exatamente a mesma regra que a gente acabou de falar. Eu Poderia só não... ser. Assim, os números. Como são os dois. São números iguais em cima, embaixo teria que ser números iguais também, só ia trocar o sinal. Os dois Ou teriam que ter sinal múltiplos. positivo. Ou múltiplos. Não, tipo, eu digo igual, tipo. Sim, Ser sim. os dois tem que ser o mesmo número. Isso. Aí se poderia ser 4 e 4, 8 e 8. Perfeito. 4 e 4, 2 e 2, né? Ou, né, também os múltiplos, né? Por exemplo, opa, 1, 1, por exemplo. Né? Menos um, também vai. Né? Menos um, também vai, né? Todo mundo que eu coloque aqui, né, que tem as mesmas coordenadas, né, x igual a y, né, vai ser perpendicular a esse cara, porque aqui são as coordenadas, né, x é igual a menos y, né, ou menos y igual a x, né? Eu teria, de forma geral, eu teria isso aqui, ó. O meu u é qualquer coisa, né? Vou colocar um alfa aqui, por exemplo. Alfa vezes 1 menos 1. Né? Se fosse x, seria x menos x, x menos x, né? Ou igual a x menos x. Quer dizer, o y é igual a menos x. E se eu fosse ver no plano cartesiano, né, y igual a menos x, y igual a menos x é essa reta aqui, ó. Certo? Opa, aí. Seria essa reta aqui, né? Então, plano cartesiano, aqui, aqui. Então, seria essa reta aqui, ó. Tranquilo? Y igual a menos x, ou seja, o vetor 2 menos 2 é o vetor que gera essa reta aqui. Tá? E quem que seria o perpendicular a ela? Né? Perpendicular a ela são os vetores desse tipo aqui, ó, onde x e y são iguais. Né? Ou seja, o meu vetor v, o meu vetorzinho v aqui, ele é qualquer coisa alfa x vezes... Opa! 1, 1. Né? Sendo que o alfa pode controlar todos os outros valores, né? Se for menos 1 dá esse, se for 1 dá esse, se for 4 dá esse aqui, né? Então esse cara seria alguém do tipo xx, ou seja, aonde o y é igual a x, né? E aí nesse caso eu teria a reta associada a esse vetor 1, 1, né? Que seria essa reta aqui, ó, né? A reta correspondente a y igual a x. Beleza? Bacana, né? Ok? Então, Ok. todas essas relações, você vê que vai juntando, né? Você vê que um pouco das coisas de cálculo vão acabar, vão se juntando um pouco, né? Aquele conhecimento agora vai explorar essas relações aqui nessa parte de geometria, né? Bom, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Aqui é a mesma coisa, mas eu preciso fazer para vetores com 3 dimensões, né?
Basicamente, eu preciso saber se esses caras são paralelos. Dá para ver, se eles são paralelos, eles são múltiplos, né? Então, se eles são múltiplos, né? 2, 6, 5, né? E aí aqui eu tenho 6b e 15, né? Dá para ver a seguinte relação, né? Ó, 6 vezes 3, 6 vezes 3, 3 vezes 2 dá 6, né? 3 vezes 5 dá 15, né? Então, quem que poderia ser o B se eu tenho 6 aqui, né? Dá para ver que, na verdade, né, eu tenho 2, 6, 5, e isso aqui é um múltiplo de 2, 6, 5, tá? E esse cara aqui, tá, vai ser 6b e 15, tá? Colocando assim, né? Ora, quem que pode ser, né? Aqui eu tenho 2 vezes alfa, aqui eu tenho 6 vezes alfa, aqui eu tenho 5 vezes alfa, e isso vai ser igual a 6b e 15, né? Ora, 2 vezes alfa igual a 6, quem que pode ser o alfa? Só pode ser 3, né? Então, 2 alfa igual a 6, né? 5 alfa é igual a 15, né? Você vê que eu tenho o mesmo fator aqui, né? Alfa igual a 3, alfa só pode ser 3, né? Ou seja, alfa só pode ser 3, né? Então, quando eu faço 6 vezes alfa, eu só posso ter 18, né? Então, para que esses caras sejam múltiplos entre si, né, eles sejam paralelos entre si, o B tem que ser 18, né? Então, a hora que eu peço para calcular o valor de B aqui, né? Então, 2, 6, 5 só pode ser paralelo, né? Só pode ser paralelo ao vetor 6, 18 e 15, tá? Olhando os fatores comuns, o fator comum entre as coordenadas, né? Entre 6 e 2 é 3, 15 e 5 é 3, então entre B e 6 só pode ser 3, ou seja, B é igual a 3 vezes 6, né? Aqui, se elas são. Aqui, esse exercício, na verdade, a gente já fez, resolvendo sistemas, né? É só resolver o sisteminha, né? 3x menos y igual a menos 6 e 9x menos 3y igual a 7, né? Será que essas retas são paralelas ou são concorrentes, né? Aí tem que verificar por solução do sistema, né? Aqui dá para ver o seguinte, olha, as coordenadas 3 para 9 e 1 para menos 3, essas coordenadas elas são múltiplas, né? 3 para 9 é 3 vezes 3x, dá 9x. Menos y para menos 3y é menos y vezes 3, né? Só que aqui não acontece essa relação, né? Se não acontece essa relação, então esse sistema não tem solução. E se o sistema não tem solução, só existe uma saída. As retas são paralelas, né? R e S é paralelo, né? Eu vou ter uma reta aqui e vou ter uma outra reta aqui. Eu não tenho intersecção entre as retas, ou seja, eu não tenho um ponto que satisfaça simultaneamente esta equação de reta e esta equação de reta, né? Determine a reta da equação que passa pelo ponto P1, P menos 1 menos 2 e é perpendicular à reta y igual a 2x menos 4, né? Aqui também, eu acho que consigo fazer pelo menos esse aqui, tá? Antes de terminar o nosso tempo, que é o seguinte, tá? Eu preciso procurar uma reta, então olha só, ponto P, ele pertence a uma reta R, vamos colocar aqui, chamar de R, tá? E eu tenho uma reta S que está definida pela seguinte equação, y igual a 2x menos 4. Tá? Bom, uma reta geral para R, né, é uma reta que vai depender de ser construída, né, a partir do ponto P. Tá? A partir do ponto P. Então vamos ver o seguinte aqui. Vamos dizer, por exemplo, que um ponto de R seja x pertencente a R, tá? E vamos dizer que esse ponto x tem as coordenadas AB. Tá? Ele tem as coordenadas AB. Aliás, deixa eu só
tenha coordenadas xy. Vou deixar coordenadas xy. Né? Bom, determine a equação da reta que passa pelo ponto P menos 1, menos 2. Então, um ponto qualquer da reta R vai ter coordenadas xy. E eu tenho a minha reta S, que é dada por essa minha equação de reta aqui. Então é o seguinte, para eu verificar, né, sabendo que elas são perpendiculares, vamos colocar R perpendicular a S, nós já sabemos que se as duas retas são perpendiculares, então os vetores dessas retas, eles têm que ser perpendiculares, né? Os vetores diretores dessa reta, ou seja, o vetor que eu vou colocar R vetor e S vetor, produto interno, tem que ser zero, né? Então, se eu tiver, por exemplo, né, dois pontos de S, eu consigo determinar o vetor S'. Tá? Então, vamos pegar dois pontos de S. Dois pontos de S. Então, vamos ver dois pontos. Como é que a gente pode selecionar dois pontos? Bom, é o seguinte. A equação geral da reta é y igual a 2x menos 4. Tá? Ou seja, qualquer ponto de S tem que satisfazer essa equação. Tá? Então, eu vou selecionar, vou pegar dois pontos mais simples possíveis. Por exemplo, vou dizer que y é igual a zero. Quem que pode ser x? Se y é igual a zero, x tem que ser igual a 2 para satisfazer essa equação, né? y0, x tem que ser igual a 2, que dá 2 vezes 2, que dá 4, menos 4, que dá 0. Tá? Então, eu tenho um ponto S1, e esse ponto tem as coordenadas 2 e 0. E aí, eu vou pegar agora um outro ponto. Vou pegar o ponto para x igual a 0. Se x for igual a 0, sendo x igual a 0, y vai ser igual a menos 4. Naquela equação, y igual a menos 4. Isso me dá outro ponto da reta. Tá? Peguei dois pontos aqui, né, pegando um com y igual a 0, o outro com x igual a 0. Então, aqui eu vou ter 0 e menos 4. Okay? Isso me dá dois pontos da reta. Um vetor, né, o vetor diretor, tá? Então, o vetor de S, né, o vetor diretor de S, ele pode ser construído como S2 menos S1, por meio da diferença de pontos. Ou seja, 0 menos 4 menos 2, 0. Então, eu posso construir esse vetor, que vai ser o vetorzinho menos 2 e menos 4. Tá? Isso aqui, então, é um vetor diretor daquela reta S. Tá? E aí, como eu também consigo um vetor genérico aqui para a reta R, esse vetor genérico vai ser dado justamente pelo ponto X e o ponto P. Então, eu posso pegar, por exemplo, X menos P e construir o meu vetorzinho R. Tá? O meu vetorzinho R pode ser construído pela diferença de pontos. X menos P. E essa diferença de pontos vai dar o quê? Vai ser XY menos 1 menos 2. Então, o vetor R pode ser x mais 1, y mais 2. Então, eu tenho o vetor R e eu tenho um vetor S. Né? Um vetorzinho genérico de R, porque eu estou pegando um ponto aqui que eu não conheço, né? Que é XY, mas é um ponto qualquer da reta. Okay? E aí eu jogo nesta minha relação que define a perpendicularidade entre R e S. Né? Ou seja, o produto interno, né, o produto escalar de RS deve ser zero. Daqui vai sair uma equação, porque eu vou ter produto interno de x mais 1, y mais 2, que é o vetorzinho R, ou produto escalar, né, com 2 menos 4, que é o vetor diretor de S, 2 menos 4. Eu poderia até simplificar, né? Eu poderia colocar 1 e 2 aqui, se eu quisesse, que também daria, tá? Porque esse aqui é o vetor dado pela diferença desses pontos específicos, né? Mas um vetor genérico deles seria aqui, por exemplo, um lambda qualquer, aonde uma coordenada o y é o dobro,
né? O y é o dobro do x aqui, né? Então, isso aqui me daria, por exemplo, 2. Por exemplo, poderia ser utilizado. Se o lambda for menos 2, eu tenho justamente menos 2, menos 4. Então, se eu não quiser usar menos 2 aqui, né, posso usar esse vetorzinho, vetor-diretor, né, já abstraindo, né, só pensando na direção, né, do vetor-diretor de S. Então, aqui eu vou ter, por exemplo, 2. E sei que isso tem que ser igual a 0. Agora, multiplicando, né, fazendo o produto coordenada a coordenada e somando. Eu vou ficar com x mais 1 vezes 1, mais y mais 2 vezes 2, e vou igualar isso a 0. Daqui eu tiro x mais 1, mais 2 vezes y, mais 4, igual a 0. Bom, agora vamos colocar isso num formato que a gente já mais ou menos conhece, né? De como está igualzinho ali, para ó, y igual a 2x menos 4, né? Com S, né? Como que ficaria para R isso aqui? R, como é que vai ficar isso aqui? Bom, aí eu vou pegar e fazer o seguinte, eu vou deixar o y de um lado, e tudo que não tem y eu vou jogar para outro lado, né? Então eu vou escrever isso aqui da seguinte forma, eu vou escrever isso como 2y igual menos x, aqui mais 5, e esse 2 aqui eu vou passar dividindo. Então, vou passar dividindo aquele 2. Então, eu vou ficar com y igual a menos 1/2 de x mais 5 sobre 2. E essa vai ser a minha reta R. Tá? Então, essa vai ser a minha reta R, que passa pelo ponto menos 1, menos 2, e é perpendicular a y igual a 2x menos 4. Desculpa que eu errei o sinal aqui do 5, né? Deixa eu consertar isso aqui. Aqui não é mais 5, é menos 5. Deixa eu arrumar isso aqui rapidinho, para a gente poder encerrar também, que já deve estar cansado. Opa. Menos. Ok? Menos 5. Agora sim. Beleza, tranquilo? A outra questão, agora a gente já passou bastante do tempo, né? Mas a outra questão, ela vai mais ou menos no mesmo sentido. Ó, é uma reta que passa por um ponto, mas nesse caso ela é paralela. A gente faz o mesmo procedimento. O que que muda? Muda isso aqui, ó. Se nesse caso eu utilizei, né, essa relação de perpendicularidade associada ao produto interno, aqui vai ser o mesmo procedimento, só que ao invés de usar o produto interno, eu vou ter que usar o determinante igual a 0. Beleza? Então, faço a mesma coisa, né? Vou selecionar um ponto genérico para R, vou descobrir quem são os pontos de S para construir o vetor diretor de S, e vou jogar nessa relação fundamental aqui, só que ao invés de usar o produto interno, eu vou utilizar, né, como agora nesse caso R tem que ser paralelo a S, então eu tenho que trabalhar com o produto interno aqui, né? Desculpa, eu tenho que trabalhar com o determinante, beleza? E isso, inclusive, a gente tinha feito, né, num determinado momento aqui, aonde eu mostrei, né, essa relação com o determinante, né? Foi aqui, né? Lá, né? Se eu pegar lá dois vetores, quero verificar se eles são paralelos, então eu uso o determinante, ok? Né? Como diferença de pontos, exatamente como está aqui, ó. Né? Exatamente como está aqui. Daqui sai uma equação de reta, que vai ser a reta paralela que a gente está procurando lá naquela última questão.